Então, nós usamos essa fórmula para calcular a deformação da mola, tá? Aqui nós temos uma imagem que explica 3 situações. A deformação da mola, ela é medida a partir da posição de equilíbrio, que é a posição onde a mola fica parada quando está livre. Nós temos x0, que é quando nenhuma força externa está agindo na mola. Nós temos menos x. Não sei se vocês vão conseguir ver a seta, mas eu vou tentar explicar com a seta. Ó, aqui a gente tem um x0, ó. x0, aqui é a posição de equilíbrio. Não tem nenhuma força comprimindo ou alongando essa mola. Essa é a posição dela. Aqui ela tá livre. E aqui eu tenho menos x. Aqui a mola já tá sentindo uma deformação no sentido esquerdo, porque ela está sendo comprimida. Essa mola, quando eu retirar a mão, ela tende a quê? A voltar para a posição de equilíbrio, que é bem aqui, representado por x0. Já aqui nessa situação, representada por x, eu tenho uma deformação no sentido direito. Já não é mais uma mão que está comprimindo, é uma mão que está alongando. Mas mesmo assim, independente de estar comprimido ou alongando, quando ela solta, ela tende a voltar para o estado inicial, para a posição de equilíbrio, representada por x0. A deformação da mola pode ser calculada pela diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial da mola. Quando a mola se encontra em seu tamanho original, livre de ação das forças que a deformem, a alongação é nula. Ou seja, aqui a alongação dela é nula. Essa fórmula a gente já conhece, já foi explicada anteriormente, né? Onde a gente tem que x é a deformação da mola, LF é o comprimento inicial da mola e L0 é o comprimento inicial, tá? A diferença é que na primeira fórmula o x estava representado por ΔL. Então, a gente tem que o comprimento da mola, que é esse LF, quando ele for maior que o comprimento inicial, que é o L0, a deformação será positiva. E se o comprimento final da mola for menor que o inicial, a deformação é negativa, tá? Então, a gente tem que sempre que o comprimento final for maior que o inicial, a deformação é negativa. Já vocês vão ver. Tá aqui, ó. Esse é o motivo de... Vou explicar melhor já. Por que é negativo o sinal. Então, a gente chega na força elástica, né? Que a força elástica ela é definida a partir da lei de Hooke. A lei de Hooke ela é usada para calcular a força elástica, que é produzida pela deformação de uma mola ou de outros materiais elásticos. Quando um corpo elástico ele é comprimido ou ele é esticado, uma força restauradora tende a fazê-lo voltar ao seu formato original. E essa força é proporcional à deformação sofrida pelo corpo, bem como a sua constante elástica. A força elástica apresenta um módulo igual à força que é aplicada sobre a mola. E essa força tem que ser igual ao produto entre a constante elástica da mola e a deformação da mola. Esse sinal é negativo porque indica que a força elástica apresenta sentido oposto à deformação da mola, certo? De acordo com a lei de Hooke, a força elástica apresenta módulo igual à força que é aplicada sobre a mola, e além disso, essa força é também igual ao produto entre a constante elástica da mola, medida em newtons por metro, e a deformação da mola, que ela é medida em metros. Elasticidade. O que é elasticidade, né? Elasticidade é a propriedade que determina como um corpo retorna ao seu tamanho e forma originais após ter sido distendido por uma força, após ele ter sido ou comprimido ou alongado, né?
E se o restabelecimento ao tamanho e forma primitivos for completa, o corpo será denominado perfeitamente elástico. Então, voltando aqui, ó. Aqui, no caso, seria um corpo perfeitamente elástico, né? Porque quando comprimido, mais solto, ele volta ao seu estado inicial definido por x0. Quando ele é alongado, mais solto, quando ele for solto, ele volta ao seu estado inicial x0. Então, por ele ter essa possibilidade de voltar ao seu estado inicial, ele é denominado como perfeitamente elástico, tá? Aqui nós temos 3 classes diferentes de força ou tensões, né? Que podem afetar objetos sólidos. Nós temos tensão, compressão e cisalhamento. Na tensão, ela também é chamada de alongamento e ocorre quando forças iguais mais forças opostas são aplicadas a cada extremidade do objeto. A compressão ocorre quando o objeto é pressionado ou quando a força que empurra o sólido está a 90 graus em relação à sua superfície. E o cisalhamento ocorre quando a força é paralela à superfície do objeto. Nós temos aqui esse primeiro jogo. Ele é chamado de cabo de guerra. Ele é muito comum nos retiros de igreja evangélica, pentecostal e adventista. Ele se consiste assim. Tem 2 equipes, cada equipe segura num lado da corda e o objetivo é puxar. Cada um puxa para o seu lado e vence a equipe que trazer a outra equipe para o seu lado da corda, né? Então, nesse de um puxa de um lado e o outro puxa do outro, acaba acontecendo o quê? A tensão. Porque são forças iguais que estão sendo aplicadas, mas estão sendo aplicadas em sentidos opostos. E temos aqui na segunda imagem a compressão, né? Temos uma mola sendo comprimida por 2 mãos. Se encaixa perfeitamente aqui. Que indica que quando um objeto é pressionado, ou quando a força que o empurra o sólido está a 90 graus em relação à superfície, é chamado de compressão. Temos também a tesoura como exemplo de cisalhamento. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre limite elástico. Então, digamos que eu tenha uma mola. Será que se eu usar muita força ao comprimir essa mola, muita força, ela não vai voltar ao normal? Ou será que para ela não voltar ao normal, eu tenho que segurar por muito tempo? Na realidade, o que determina se um objeto pode ou não voltar à sua forma inicial é a quantidade de força e não a duração, tá bom? Então, quando o sólido não retorna à sua forma original, a gente fala que ele passou do limite elástico. E limite elástico é a quantidade máxima de estresse que aquele sólido pode suportar. Vamos ver agora a deformação elástica e deformação plástica. Deformação elástica é uma mudança reversível na forma de um material, onde se dobra fora de posição e volta após a liberação da tensão, ou seja, uma mudança reversível, não é algo definitivo. E a deformação plástica, o material muda de forma permanentemente. Ou seja, na deformação plástica, quando os esforços que estão comprimindo ou alongando aquele corpo acabam, ele volta para sua forma original. Mas na deformação plástica, quando o corpo não consegue se recuperar, a gente denomina como deformação plástica. Aqui nós temos 2 exercícios, né? Temos a questão 1, onde fala que se uma mola de constante elástica igual a 200 Newton por metro tem comprimento de 20 centímetros, quando submetida a uma força externa, o comprimento dessa mola passa a ser 15 centímetros. Determine então o módulo da força elástica que é exercida pela mola quando comprimida em 15 centímetros. Então, a gente aplica a fórmula, né? Força elástica é igual a constante elástica vezes
vezes vezes a deformação da mola. E a gente não temos a força elástica, mas temos a constante elástica, que é 200 Newton por metro. E temos a deformação da mola, que é 0,05 metros. Jesus. Então, vamos botar aqui, força elástica igual, no lugar de colocarmos constante elástica, vamos colocar 200, tá? Esse é o valor da constante elástica. E o valor da deformação da mola é 0,05. Então, vamos substituir e multiplicar, conforme a gente está vendo no cálculo. Quando multiplicamos 200 por 0,05, temos como resposta 10. Então, o módulo da força elástica que é exercida pela mola quando ela é comprimida em 15 centímetros é igual a 10 newtons por metro. Resposta correta, então, na letra B. Na questão 2, a gente tem: determine o módulo da deformação sofrida por uma mola de constante elástica de 200 newton por metro quando sujeita a uma força de 50 newtons. Nós temos... Vamos colocar a fórmula, né? Força elástica é igual a constante elástica vezes a deformação da mola. Temos a força elástica, que são 50 newtons. Temos a constante elástica, que é 200 newtons por metro. Mas dessa vez não temos a deformação da mola. Então, o que vamos fazer? Vamos substituir o valor de cada coisa, né? A força elástica, que é 50, a constante elástica, que é 200. Vamos substituir igual na fórmula. E aí, o que vamos fazer? Se a constante elástica a gente multiplicaria pela deformação da mola, então dessa vez nós vamos dividir a constante elástica pela a constante elástica pela força elástica. Pronto, tinha me fugido o nome. Pela força elástica. Dividindo, então fica assim, né? Fica que temos a deformação da mola igual a 50 dividido por 200. Então, temos que a deformação da mola é igual a 0,25 metros. Resposta correta, letra C. Então, espero que tenham gostado, né? Se houver alguma dúvida, vocês podem deixar comentado na aula, que eu vou assistir assim que chegar do trabalho. Se tiver alguma observação, alguma repreensão, alguma dica, algum conhecimento a acrescentar, tudo isso eu vou ver quando voltar do trabalho, que a aula vai ficar gravada, né? Creio que o professor vai mostrar pra turma. E é isso. Tenha um bom dia, uma boa vida e tchau!